Dos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão no campo, e o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria, para a nossa alegria. In the beginning, God created the earth, the flowers, the birds, the man. Be free yourself. Be free. Deus, que é a fonte do amor que cada um de nós nutre no coração e a fonte de tudo aquilo que a gente tem de bom para fazer para todos aqueles que precisam de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais, rogai. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer muito a oportunidade de receber visitas tão ilustres pela importância de cada um, senhores e senhoras, de modo muito especial aqui no Palácio Cristo Rei, de modo particular nesta sala, que tem para nós uma importância grande, porque no começo da Arquidiocese de Belo Horizonte, do Antônio dos Santos Cabral, que foi nosso primeiro arcebispo, tinha aqui não só a sua residência, mas exatamente nesse espaço aqui onde nos encontramos para o café e onde estamos agora, a cúria metropolitana da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, tudo começou com um trabalho organizado, depois que ele construiu essa casa exatamente aqui nesse lugar, e ele tem uma grande importância no tratamento de assuntos que foram importantes para a história da Arquidiocese de Belo Horizonte, como é importante e histórico esse nosso encontro aqui, pelo qual eu louvo a Deus e agradeço muito a disponibilidade, pensando agendas, pensando compromissos, pensando o ritmo do nosso tempo, da disponibilidade da presença de cada um. E o Antônio dos Santos Cabral, que foi o primeiro
desenhou para a Arquidiocese de Belo Horizonte, que foi confirmado depois pelos seus sucessores, Dom João Rezende Costa, o cardeal Dom Serafim, deixando, portanto, nessa história que não é tão longa, apenas de 91 anos da Arquidiocese de Belo Horizonte, para nós é um desafio de continuarmos a percorrer esse caminho, fazer da Arquidiocese de Belo Horizonte, em diálogo, cooperação com os outros diversos segmentos da sociedade, uma colaboradora importante para a cultura, para a comunicação, para a vida, nesse caminho, nessa história importante de Minas Gerais. E por isso mesmo, nesse legado importante está esse projeto da Catedral Cristo Rei. É um legado importante para o nosso tempo, um enorme desafio que somos chamados a responder. Recordo apenas para compartilhar a história do Antônio dos Santos Cabral, como primeiro arcebispo, tinha a tarefa de construir a catedral, como edificar outros equipamentos importantes para a vida da arquidiocese. E ele, de fato, até começou. Se não for a sua enfermidade e, naturalmente, o contexto da época, nós não íamos ter o privilégio de poder trabalhar para construir essa catedral com as marcas modernas das linhas de Oscar Niemeyer, porque ele começou na Praça Milton Campos a construir a Catedral Cristo Rei, a Catedral de Belo Horizonte, onde ele planejou para 12.000 pessoas dentro do templo, e o templo seria uma réplica da Basílica de São Pedro. Há um livro chamado Obras de Dom Cabral, que publica um pouco dessa história. Teria sido muito bom, talvez se pudesse até pensar assim, estaríamos poupados de fazer esse caminho e de percorrer, mas nós estaríamos sem a oportunidade de marcar Belo Horizonte também com esses traços modernos de Oscar Niemeyer neste tempo, e nós talvez só contemplaríamos, mas nós agora estamos com a tarefa de trabalhar precisando da colaboração, da participação de todos, em razão da importância desse grande projeto. A ideia de trazer todos vocês aqui para a gente poder realmente dividir essa ação que é ajudar na construção da catedral. Eu reuni aqui todas as entidades leitores, não todas, algumas estão viajando, mas já deixaram comigo o apoio, no sentido de a gente poder, de alguma forma, fomentar isso, criar essa campanha, planejar essa campanha, e cada um de vocês, dentro das entidades, conseguir o espaço necessário para a gente poder divulgar isso aí, fazer a arrecadação necessária, a divulgação necessária. Começar pelo Donald, que é o homem do clube de criação, poder fomentar junto às agências, eu te ajudo, aqui já tem 3 proprietários de agência, como é que a gente pode arrebanhar 4 proprietários de agência, como é que a gente pode arrebanhar pessoas para poder, né, não focar isso numa agência só, mas a gente conseguir pessoas que possam trabalhar na criação disso. Eu convidei também, mas teve agora gêmeos do pessoal da mídia para poder cuidar desse planejamento, não focar só numa agência. Pode ser que a gente consiga alguém de 3 ou 4 agências que dividam isso. A mesma coisa de planejamento, a Adriana, mas ela não sei por que não pôde vir. E trabalharmos juntos, a gente pode centralizar esse processo todo, esse trabalho todo lá no SINAP, que também a ABAP fica lá, né? Então é mais fácil para nós reunirmos ali, nós temos espaço.
e ver dentro desse planejamento como é que todos nós podemos contribuir, né? Desde o processo de planejamento, né? De uma ação, de uma campanha, ou seja, um projeto, leva o tempo que for, até a finalização disso nos veículos. Eu gostaria da colaboração de todos nisso aí. O nosso mercado é um mercado que fomenta os outros mercados e é um momento a gente fomentar essa ideia da catedral para nós mesmos.